E vai, Corinthians, está começando mais vídeo aqui mais um vídeo aqui, né, que a gente faz as nossas listas. Dessa vez, né, eu fui inspirado num outro vídeo que eu vi no canal de Sola, aqueles listas comemorações históricas assim do futebol, né? Lá no geral, aqui eu fiz do Corinthians, eu perguntei no Twitter, né, quais comemorações que vocês acham mais legais. Aí eu montei uma lista assim com as mais faladas e vou agora listar, né? Depois eu passo o link para quem quiser fazer, vai estar aí na descrição, ou no Twitter eu compartilho também. Mas então, bora lá. Aqui são 32, né? A lista é lendária, histórica, brava e boa. Não vai ter ruim porque, pô, é um gol do Corinthians, não tem como ser ruim a comemoração. Como eu falei, as que mais pediram, as mais marcantes. Tem uma diferença, tipo, de um gol que comemoraram de um jeito e do comemoração típica de um jogador. Tipo, o Ronaldo tinha do dedinho aqui, né? O Marcelinho de girar os braços, o Dentinho que tá até para ver de beijar, o Chicão beijar o escudo. Então tem essa diferença, então o Tevez da dancinha, né? Então vamos aos poucos. A do Adriano é pica. O Adriano fez 2 gols pelo Corinthians. Um dos mais marcantes da história do clube. Né, aos 43 do segundo tempo, ele faz um gol da virada contra o Atlético Mineiro, em que o Corinthians garante-se na liderança do Brasileirão, faltando 2 rodadas, então foi um gol muito importante. A história do jogo foi muito massa, porque o Corinthians vinha perdendo até os 30 e pouco do segundo tempo. Quando o Lietz empata e o Adriano faz segundo no finalzinho, o Pacaembu explode, foi um ambiente incrível. A comemoração é legal que ele tava muito acima do peso, ele teve dificuldade de tirar a camisa, saiu correndo, foi uma loucura, então por isso que entra. Eu acho importante colocar aqui, porque tipo, o Danilo e o Emerson Sheik, por exemplo, não estão aqui na lista, porque a comemoração deles geralmente era mais discreta, né? Sair correndo, o Danilo só beijava a aliança, então por isso não acabou entrando, mas isso não significa que eles não tenham gols marcantes, né? Mas é da emoção do jogador, assim, no momento que acabou entrando aqui. O Balbuena entra naquelas comemorações típicas dele, né? Como, por exemplo, quem tá meio perdido, tipo o Cano faz o gol pelo Vasco, ele sempre coloca o L, sabe? O Cristiano Ronaldo faz aquela comemoração do sim lá, sabe? Essa questão, tipo, a comemoração que ele geralmente faz, a comemoração do típica do Balbuena era fazer a continência, né, para a torcida. Que ele fala que, inclusive, ele deu uma entrevista que surgiu do nada, né? Ele queria fazer um gol se apresentando à torcida que ninguém conhecia, aí ele fez desse jeito. No outro dia ele falou, nossa, ficou legal, então vou fazer isso sempre. E aí deu certo. Eu acho que é uma coração, pela história, seria só boa, né? Porque, mas vou colocar assim porque ele fez bastante gol, tem gol em clássico desse jeito, né? 2, um contra o Palmeiras e um contra o São Paulo, né? Contra o Palmeiras naquele jogo, no mesmo jogo da Selfie, inclusive. Do Betão é braba. Ou é histórica, hein? É, do Betão é histórica, é histórica. O gol que quebrou o tabu contra o São Paulo, pois não vencia o São Paulo desde 2003. E aí em 2007 o Corinthians vence 1x0 com um time horroroso, do Corinthians acabou até rebaixado. Mas esse jogo, o gol do Betão aos 40 do segundo tempo, é um gol que ele vai comemorar metendo a marra e aí ele quebra no meio em 3 segundos, assim, isso é muito legal ver a comemoração disso daí. Que ele quebra assim e começa a chorar, sabe? É um negócio muito marcante, assim. Eu era criança, eu lembro muito bem desse momento. Então acho que é histórica pelo momento. Essa aqui do Tevez com o Carlos Alberto é boa, mas não é nada demais. Era chamaninha na época de encerar os sapatos, não sei se vocês lembram, assim, fazer o gol e encerava do camisa 10. E aí o Carlos Alberto fez com o Tevez, né? Mas essa boa não tem muito marcante. Do Casagrande com o Birubiru é histórica, é o famoso gol Rita Lee, pra quem não conhece. Foi o gol decisivo, o gol que o Corinthians garantiu o título do Paulista de 82. Ele tinha prometido a Rita Lee fazer um gol, né? O Casagrande. E ele fez o gol, e aí ele comemorou pegando a bandeirinha de escanteio lá. O Corinthians acabou sendo campeão. E é como eu falei, é legal pela essa historinha dele ter ido no show do Rita Lee, da Rita Lee, né? Ter prometido um gol. E aí o Osmar Santos, na narração, falou o gol Rita Lee, né? Ficou marcado, é histórico, não tem como, né? Do Chicão. Ah, o do Chicão eu só acho bom. Ele tinha um negócio de pegar o escudo assim, na época eu achava legal. Ele fez muito, né? Ficou a marca dele. Talvez eu vou, por causa, como eu coloquei o Balbuena ali, eu vou pôr a dele também. Mas nada demais, assim. Né?
Eu gosto muito do Chicão, mas a comemoração não foi. Ó, só pra informar, o do Christian aqui é brabo, mas a imagem tá do 6-1, mas eu peguei pensando no Christian naquela antiga. É que eu não vou fazer o sinal aqui porque, vocês sabem, né? Ups. Aqui ele tá assim, né? Mas vocês sabem qual que foi? Aquele gol do Paulista, o último minuto. Nossa, eu acho que a história... É que na imagem seria brava a verdadeira. Ah, vou pôr na história, como vocês entenderam, né? A imagem tá do 6-1, mas é pensando na de 2009. É histórica, aquela clássica, né? Nossa, foi um gol do último segundo ali, literalmente. E é, caraca, eu lembro que eu aqui em casa, tipo, festa por causa desse gol. Ainda tinha o segundo jogo, né? Ainda tinha o segundo jogo, né? Mas mesmo assim, acabou ficando marcado. Foi uma festa, um golaço histórico mesmo. O Dentinho é boa, nada demais. Eu gosto do Dentinho, que ele vai estar até aqui depois, então por isso essa vai ser boa e vai ter uma outra que é braba. Que tá aqui da pescaria, vocês sabem, né? Do Dida, brabo. Por quê? Qual é a comemoração do Dida? É não comemorar. É, assim, aqui tá do Mundial, mas era sempre assim, né? Então, a do Mundial não pode colocar como lendária porque não é uma comemoração e ele não fez um gol, né? Ele comemorando que errou o pênalti. Mas mesmo assim, a marra depois você sabe que não era uma marra, ele só não comemorava mesmo. Mas a imagem que fica é muito legal. Até o Donnarumma fez aí na final da Yuri igualzinho, né? Do Edilson, ele humilhando o Real Madrid é brabo também. A comemoração nem tanto, que ele só correu com os braços abertos. Mas a jogada é tão foda que não tem como não colocar ali. A do Everaldo. Aqui, sério, vocês vão ficar indignados, mas eu adoro a comemoração do Everaldo. Não é histórico não esse. O Everaldo tem tipo 5 gols pelo Corinthians. Ele jogou nada. Mas eu acho muito legal ele mexendo as perninhas assim. Nossa, é muito bom essa comemoração. Coitado do Everaldo, ele tem tipo 5 gols e todos eu gosto da comemoração, mas não deu certo, infelizmente. Mas a comemoração é boa. Fazendo a bicicletinha ali. Do Gabriel, brabo. Esse gol tem uma das fotos mais legais, né? Que é ele correndo pra comemorar a defesa inteira do São Paulo caída. É desse jogo que eu tô falando. Que o Jô chuta, ele pega o rebote, sabe? E aí ele vai correndo, chuta a bandeirinha de escanteio numa fúria, assim. Foi uma comemoração muito legal de se ver ao vivo, assim. Então por isso que entra. Do Guerreiro. Ah, do Guerreiro eu acho só boa. É a de Matador, sabe? É, era legal porque ele fazia nos clássicos essa comemoração. Eu não lembro, acho que não fazia todo o jogo. Mas mesmo assim não é uma comemoração original, né? O Bastituta já fazia outra, antes, né? O Batigol. Qualquer atacante que começa a meter uma sériezinha de gols faz, então por isso entra em boa. Do Guilherme Arana é história, que ele dá naquela risada. Ele hahaha, que vazou o áudio, né? E agora eu passei vergonha fazendo, imitando, mas... Vocês sabem, né? Num clássico ainda mais, é história. Ainda não entrou as lendárias porque vocês já devem saber quem que vai ser, né? Gustavo é só boa, eu botei aqui só porque tinha que botar alguma. E aí a dele é fazendo o dancinha do Fortnite, sim, né? Mas... Tinha uma época que eu gostava, porque ele tava fazendo gol todo jogo, depois perdeu a graça, né? Depois que ele parou de fazer. Essa do Jô, o Jô é um cara meio tranquilo, ele não comemora muito, ele fica... Sabe, ele faz meio assim, calma, às vezes agradece aos céus. Mas essa aqui em específico é aquele jogo contra o Botafogo, que tava muito difícil. Ele tinha perdido um pênalti no jogo. E aí o Pedrinho entra já pro finalzinho, sai chapelando todo mundo. O Jô chuta, o goleiro defende, o Rodriguinho chuta, o Gatito defende. Na terceira oportunidade o Jô faz. E aí a explosão tava... Cara, você vê o Balbuena surge do nada, abraçando. Vai todo mundo pulando, o Pedrinho e tudo mais. Foi uma explosão, assim, entra aqui como pica, mas... Como eu falei, as comemoração normal do jogo é só calma. Essa daqui, todo mundo em volta que tornou ela legal, sabe? Do Casinho é braba. Do Casinho. É a mesma coisa do Everaldo, sabe? A do Gabriel também. O Everaldo é mais da brincadeirinha, mas do Gabriel você pega o negócio da explosão. Que o jogador explode comemorando. Festa dele sai correndo, alucinado, pega a bandeirinha de escanteio, balança assim, como se fosse uma bandeira mesmo do país, sabe? O negócio meio... Sim, aí a torcida em volta, foi um clima muito legal, então por isso que entra aqui.
A do Marcelinho é lendária. Eu não sei nem imitar ele mexendo os braços. Mas é a clássica, você pensa em Marcelinho Carioca, você pensa ele comemorando os gols. Aquela comemoração meio dando uma dançadinha assim. Então por isso que entra aqui junto com a do Neto. Escorregar e fazer o punho assim. Que é clássico. É aquela questão, você vai pesquisar Neto, já aparece essa imagem. A mesma coisa que vai ter com o Sócrates depois aqui. Eu colocaria sendo os três lendários, assim, em comemoração. Porque a imagem que se tem deles é da comemoração do gol, sabe? Eu colocaria, inclusive, a do Neto na frente da do Marcelinho, porque essa fúria, assim, é mais legal. Mano, porque eu meti a do Pato aqui, eu não sei. Mas você lembra dessa comemoração da máscara? Eu não sei nem fazer. Mas tinha na época que ele fazia sempre. Do Paulinho é histórica e a mais histórica de todas aqui da lista. Não sei aqui. Né? E pular na lambrada é sempre legal. E aí ele pula, abraça o torcedor, tio Tite na arquibancada também. O ambiente desse jogo contra o Vasco coloca ela com uma comemoração histórica. Essa aqui é do Pedrinho, do primeiro gol dele. Eu gosto muito quando até a Vika Albuquerque, né, do feminino, fez na final do Paulista de 2019, né, no feminino, de pular no meio da torcida. O Janderson fez também, né, no Paulistão e foi expulso. É muito legal, infelizmente dá amarelo, mas essa aqui do Pedrinho representando isso eu acho bem brabo, esse tipo de comemoração. A da pescaria que eu falei do Dentinho, do Ralph, é histórico. O Corinthians meteu 4 no Santos esse dia, aí eles fizeram essa comemoração. O Santos do Neymar, inclusive, Neymar, Ganso. Acho que o Ganso já tava machucado, acho que não jogou esse jogo. Mas vocês sabem, né? Foi gols de Bruno César, Jorge Henrique. Acho que foi do Dentinho, do Paulinho, do Dentinho do Ralph. Eu não lembro agora. Mas foi quando eles fez 4-1, acho que no Santos, e foi essa comemoração bem massa aí. Do Rincon, só boa mesmo, mais ou menos igual do Sócrates, assim, com punho. Essa aqui foi eu acho que ela entra pela história do jogo, entra em pica, né? Porque o Corinthians precisava de um gol para passar o Real Madrid no saldo no Mundial, e veio esse gol do Rincon já nos 40 e tantos minutos do segundo tempo, contra o Al Nassr, né? E aí passou o Real Madrid e foi pra final do Mundial, então é por isso que entra, assim. Aquela conversa meio da fúria, que é legal de ver ao vivo, na foto não só fica uma foto, né? Do Rivelino, eu não achei uma foto legal do Rivelino comemorando, eu pensei, mas não pode faltar o Rivelino, né? Então, entra como histórico o gol da abertura da arena, o primeiro gol, ele dando aquela assim, não é nada demais, é só pra ter ele mesmo. Do Rodriguinho eu gostava, o Rodriguinho metia uma marra, hein? Aquela 2018, que eu até achava que ele ia pra Copa nessa época, ele tava metendo gol de tudo que era jeito. E aí ele meteu esse gol aí contra o Palmeiras e comemorou assim, sabe? Metendo aquela marra. E aí por isso que entra aqui. Do Romarinho também, aqui trimpica, né? O Rodriguinho. Nossa, tô misturando tudo. O Romarinho. É aquele gol que ele comemorou e foi na frente da torcida do Palmeiras. Não sei se vocês lembram que o jogo era no Pacaembu, só que o mando de campo era do Palmeiras. Aí ele foi na frente da torcida e ficou olhando assim, e, tipo, todo mundo queria bater nele. Ele alugou um apartamento na cabeça do time do Palmeiras esse dia. Desestabilizou totalmente os caras. E aí terminou o jogo, ele na entrevista falando, não, eu fui comemorar lá que é força do hábito. Sabe? Porque o Corinthians sempre jogava no Pacaembu na época, fazia até sentido, mas eu duvido que foi por isso mesmo, ele quis zoar os caras mesmo. Mas foi inteligente, expulsou o Luan, isso não. O Luan que era jogador do Palmeiras, não o mesmo do Corinthians hoje, né? Mas expulsou o cara do Palmeiras nessa comemoração, ele foi, como eu falei, alugou um apartamento mesmo. Do Romero é histórica. Pô, o cara mete um gol num clássico e tira uma selfie, não tem como, né? O Romero ele tinha muito na começo de fazer o coraçãozinho, fazer aquele aviãozinho com os braços, mas essa que foi o diferencial dele, muito marcante, um gol histórico, a selfie é muito legal. Você mete um gol assim e tira uma selfie, mano, imagina, né? O cara fez isso num clássico muito foda. A do Ronaldo é histórica, a do Ronaldo não é a do dedinho. É aquele faz o gol no Palmeiras no último minuto. É aquele jogo, eu acho que se perguntar pra qualquer corintiano que assistiu, a pessoa lembra onde tava, eu lembro. A história completa desse momento, sabe? É impressionante o quão foda foi essa partida, por isso que entra aqui. Histórico esse gol do Ronaldo no último minuto contra o Palmeiras. E de ser o Ronaldo, de ser ele voltando, um gol de cabeça que ainda não era forte do Ronaldo, né? Então muito legal.
Sócrates é lendário, não tem como. Você bota essa imagem pra qualquer gringo entendedor de futebol, ele vai falar, Sócrates, Corinthians. Qualquer um. Pô, tem um livro do Sócrates com o prefácio do Cruyff que é essa imagem, sabe? Não tem como, isso é lendário mesmo, não tem jeito. Tevez dançando a cúmbia. É difícil, eu não sei se eu colocaria. Pra mim seria até lendário. Por mim. Porque eu adoro o baile Tevez, sabe? Os caras falam samba Tevez. Mas oficialmente é histórico só. É que ele fez muito, era marca registrada, né? Então, por isso, o certo seria colocar em brabo, né? Porque onde tá essas comemorações assim. Mas por ser o Tevez, eu gosto muito dessa dancinha. Eu ouvia cúmbia. Sabe? Esse que é o nível. O Viola. Fazendo porco. No dia, foi lendário. No dia que ele fez. Na semana seguinte, ficou só histórico. O Corinthians perdeu o segundo jogo da final. Depois ele foi jogar no Palmeiras, aí acho que agora, né, só pra boa, perdeu muito charme por causa disso, sabe? Ainda na frente das outras, óbvio, mas, sabe, perdeu a força. Como ele foi jogar no rival, acho que, sabe, perdeu um pouco da graça. Mas essa que seria a minha lista. Depois eu falei, eu vou passar o link. Amanhã esse vai pro YouTube, então eu já compartilho tudo de uma vez lá. Meu muito obrigado para quem assistiu. Essa aqui ficou a minha lista, né? Aí cada um pode fazer a sua e tudo mais. Espero que tenham gostado. Eu gostei bastante de fazer, de ir procurando, de ler as opiniões do pessoal. Meu muito obrigado, né? E meu vai Corinthians aí.